Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, essa é a nossa edição 146, mais uma repercutindo o que rolou nessa data FIFA do mês de março, e essa com certeza é a versão que quem acompanha o Conte Verde estava esperando, porque, meu amigo, a seleção brasileira foi de mal a pior nessa data FIFA. Dorival Júnior caiu, a gente tem muita coisa para falar, mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Segue a gente, tem conteúdo diário, já falou sobre a demissão do Dorival por lá, e vamos continuar repercutindo essa data FIFA. Também segue aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar nossos outros podcasts, nossos outros produtos, né, sobre essa data FIFA. Já soltamos podcasts sobre eliminatórias da Oceania, eliminatórias da Copa Ouro, Liga das Nações da CONCACAF, enfim, né, o mundo do futebol passa por aqui, o futebol de seleções, já tem alguns podcasts disponíveis sobre a eliminatória sul-americana, né, a visão desta goleada da Argentina pela ótica da Argentina, a gente já publicou lá junto com o Dudu Nobre, e também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a manter cada vez melhor o nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe com seu amigo e ajuda a gente a chegar a cada vez mais e mais pessoas. Ao meu lado hoje está Elcio Vai Júnior. Juninho, tudo que a gente preveu lá atrás, depois da convocação, deu errado, o Neymar foi cortado, né? Passa por aí. Mais uma vez o Brasil cortou um goleiro, lembra que a gente citou isso até quando estava analisando, que muita coisa aconteceu de lá para cá, e chegamos agora sem treinador, vamos para o nosso quarto treinador nesse ciclo de Copa do Mundo, a seleção tá uma bagunça, e a gente tem muito para falar dessas duas partidas. Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Fala, nosso ouvinte. Pois é. Lembra que a gente, no finalzinho do podcast, a gente falou, cara, vai ter alguém sendo cortado, tentando bater na madeira e tudo, mas não deu certo. A zica continua, não tem jeito. E essa questão do treinador reflete muito o que a gente vê no nosso futebol brasileiro, muita desorganização, seja em clube, seja em seleção. Então a gente vê que fica difícil a gente olhar para frente e, por exemplo, traçar um objetivo. Caramba, vamos tentar ter essa meta. É triste, a gente vai comentar sobre isso hoje. Eu fiquei, claro, bem decepcionado tanto com a seleção, enquanto como a gente organiza a seleção, né, como a CBF lida com a seleção. A gente vai comentar isso, mas já adianto que hoje eu não gosto muito de criticar, mas hoje eu vou fazer algumas críticas aí porque não tem jeito, né? Não tem como a gente não falar desse pode ser vexame que aconteceu aí com a seleção brasileira. Pois é, hoje é um dia que não é para passar águas quentes, né? Hoje é o dia que a chicota vai cantar. Se já cantou pro Dorival, quem somos nós para não fazermos isso por aqui? Mas vamos começar lá atrás, e é engraçado a gente lembrar que o Brasil ganhou da Colômbia. O Brasil ganhou da Colômbia por 2-1, né? Começou muito bem o jogo, gol do Rafinha de pênalti, mas ali no descuido do Joelinton, uma falha individual, o Luiz Dias acabou fazendo 1-1. E no finalzinho do jogo, numa pressão lá, o Vini Júnior chutou a bola de na defesa, morreu no gol. Esse gol que muita gente falou, né, que deu uma sobrevida pro Dorival Júnior, né? Todo mundo falou lá, se aquele jogo acabasse empatado e o Brasil não vencesse em Buenos Aires, ali já estava consumado. Mas como foi em Buenos Aires, a gente viu que não tinha mais jeito. Juninho, eu vou falar para você que eu fiquei com receio, já comecei essa notícia com receio depois que a seleção se apresentou lá em Brasília, como a entrevista do Dorival antes do jogo. Porque perguntaram do Neymar e ele falou que organizou todo o time do Brasil pensando no Neymar. E o Neymar tem talento, já falou, tudo mais, mas a gente tem que pensar no momento atual do Neymar. A gente até estava discutindo isso que não, né, na última edição, que não seria nenhum absurdo talvez o Neymar começar como reserva, por ele estar vindo de uma lesão, por ele vir de 2 anos quase, né, sem jogar futebol, 1 ano e meio aí, né, com pouquíssimos jogos, né, tendo encarado adversários ainda de baixo nível. Você não pode fazer tudo em prol do Neymar, sendo que ele ainda não está com ritmo de jogo ok. Não é uma questão de a gente achar que o Neymar, né, não é tudo isso. Não é isso. É o momento que o Neymar vive. Então, ali naquele momento, falou, cara, o que esse cara tá fazendo? Né? Não dá para você querer projetar todo o jogo em cima do Neymar. Aí começou o jogo, o Brasil começou bem o jogo, né? A gente viu uma mudança tática e tudo mais, um ataque formado só com o João Pedro
e com o Vini, o Rodrigo jogando um pouco mais atrás com o Rafinha. Os primeiros minutos do Brasil foram muito bem. O Brasil consegue, numa boa jogada, o lance do pênalti, gol do Rafinha, continua melhor, aí vem a lesão do Gerson. E acho que não foi nem a questão do Gerson sair do jogo para o meio do Brasil, mas eu acho que o Néstor Lourenço, até pelo que o Bruno Guimarães falou numa entrevista pós-jogo, ele falou que a Colômbia conseguiu dar um nó no Brasil. Não foi só o fato do Joelinton entrar frio. O Joelinton entrou muito mal nesse jogo, pelo tempo. No segundo ele até vai mais ok. Mas a Colômbia consegue amarrar o jogo do Brasil, consegue travar o jogo do Brasil, o Brasil não se desenvolve. Um erro do Joelinton, a Colômbia acha um empate, e aí no segundo tempo, naquela pressão, sem bola para frente, cruzamento, aquele jeito que a gente conhece o Brasil consegue o gol já nos acréscimos. Juninho, você acha que, como foi essa vitória, já era um presságio do que poderia acontecer? Foram uns 10, 15 minutos muito bom, mas aí quando o Brasil foi fechado pela Colômbia, o Brasil não soube se reorganizar. A gente voltou para aquela velha tática de bota todo mundo. As alterações foram muito boas, a gente tem que ressaltar isso. O Savinho entrou muito bem, Matheus Cunha entrou muito bem, o Wesley entrou muito bem na partida. Foram 3 alterações que eu acho que ajudaram a equipe. Não que os outros jogadores, até a favor do Wanderson. O Wanderson não fez uma batida, ele estava marcando o Luiz Dias. Só que daí precisava de alguém para bater lá na frente. E o Wanderson estava morto, ele saiu de campo exausto. E aí o Wesley entrou muito bem, fazendo essa função de bater lá no ataque. Enfim, como que você avalia essa vitória? Antes de falar sobre a tragédia, vamos falar, você sentiu algum gostinho amargo nessa vitória? Como que você saiu desse resultado em Brasília? Cara, então, eu achei o jogo bom no sentido de... foi um jogo muito... foi um jogo muito elétrico, assim, foi um jogo muito ativo. Só que, o que acontece? Me preocupa muito a seleção brasileira num grande ponto, que talvez tenha sido um grande fator, por exemplo, para a Colômbia conseguir dominar a seleção brasileira a partir do momento. A seleção parece, quando foge um pouquinho do que está programado, eles já não conseguem mais fazer nada e aí entra a depender muito da individualidade. Então, isso me chocou muito, porque eu gostei da maneira que a seleção entrou, o Vini mais por dentro, jogando com o João Pedro, um atraindo para o outro, liberando bastante espaço. Gostei bastante do Bruno Guimarães e do Gerson próximos ali, jogando para ajudar na construção. Achei bem interessante. Eles formavam quase um quadrado ali junto com o Rodrigo e com o Rafinha ali por dentro, só que a partir do momento que a gente fez o gol, teve mais talvez uma chance ali, não de gol, mas de chegar, de conseguir construir, acabou. Aí a gente começou a ser pressionado, a Colômbia começou a saltar um pouquinho mais, com mais agressividade, e ali a gente já começou a largar e não, vamos depender da individualidade. Aí já o Vini já voltou talvez para uma ponta, ele já veio começar a buscar no pé e ficou muito desorganizado. Então isso me preocupou já nesse sentido. Parece que a seleção, no primeiro momento que tem uma dificuldade, já começa a se desorganizar de novo e só a depender da individualidade. Então, isso me preocupou. No segundo tempo, a gente oscilou de novo, a gente não teve um bom começo, e depois realmente as mudanças surtiram bastante efeito. Eu gostei muito da entrada do Cunha nos 2 jogos. Eu vou falar aqui que o Cunha foi um dos nossos melhores jogadores, foi uma surpresa boa. O Wesley, é difícil pra caramba você estrear numa seleção já numa bucha dessa, e ele foi um menino que mostrou muita vontade e, acima de tudo, tava querendo jogar mesmo, né? Isso aí é muito importante dentro da seleção, até porque a gente vai comentar isso depois, que falta um pouco dessa fome desse jogo, dos jogadores brasileiros parecem jogar na seleção. E o Savinho também entrou muito bem, então, querendo ou não, no final do jogo a gente, tem talvez uma esperança, não. Talvez tenha algumas peças que a gente possa modificar para talvez enfrentar a Argentina um pouquinho mais preparado. Só que ainda assim eu estava bem desconfiado, muito por conta dessa questão. O primeiro momento que a gente tem dificuldade, o Brasil já se organiza, já não sabe o que fazer, já não tem, por exemplo, soluções para isso. E aí a gente entra naquele teu comentário que você falou do Neymar. Como é que organiza a seleção inteira
para um cara que realmente não tá jogando, ele tava voltando de uma lesão, a gente nem sabia o que ia ser. Cara, se o Neymar tá vindo, jogando, mesmo que seja aqui no Brasil, já vem uma sequência grande na seleção, beleza, a gente pensa, não, vamos organizar o time, porque é assim que a gente quer tentar fazer, para um time que jogue junto faça potencialismo Neymar. Mas, cara, ele ainda nem jogou, por exemplo, com esses atletas dessa meio que renovação da seleção, por tanto tempo que ele tá parado, então não dá pra gente já pensar nisso sem ter pelo menos uns 2, 3 jogos ali com o Neymar, né? A gente vai ajustando, ou até um tempo de treino com ele, mas aí mostra que talvez a gente não estava realmente preparado para diferentes contextos, para solucionar problemas durante o jogo. Então isso aí me preocupou muito no jogo, e depois contra a Argentina, a gente vai comentar sobre isso ainda, mas mostrou mesmo que era verdade, que eu devia ter ficado preocupado mesmo nesse jogo, né? Pois é, já passando pela Colômbia, acho que o principal é falar dessa humilhação contra a Argentina. E, cara, alguns sinais, eu confesso que eu comecei a ficar, além do jogo contra a Colômbia, eu confesso que fiquei preocupado com o jogo contra a Argentina, porque é aquilo que a gente já falou várias e várias vezes. O Brasil, muitas vezes, vai se preocupar em criar um time mais ofensivo, por conta dos adversários. Realmente o Brasil é superior às outras seleções, isso tudo bem, mas um jogo contra a Argentina, na Argentina, você não pode pensar assim, você tem que se adaptar. E, cara, quando eu vi que ele ia botar o Wesley titular, e aqui não é falando que o Wesley não é um bom jogador, não é isso, mas a gente falou isso várias vezes aqui, que a seleção, independente de quem é o treinador, sempre teve essa característica de botar um lateral que é mais correria e o outro mais defesa. E a gente já falou inúmeras vezes aqui que o Arana é um cara que joga quase como um ala na seleção brasileira. E aí o Wesley, que é um cara que no Flamengo é reconhecido pelo seu potencial ofensivo, óbvio, ele também tem uma parte defensiva boa, mas nesse ano, por exemplo, ele já jogou o Campeonato Carioca, né? Acho que ainda não é um nível... Mas a parte ofensiva dele é muito forte, né? Foi isso que destacou no jogo contra a Colômbia, inclusive, né? A forma como ele entrou, acrescentando lá a linha ofensiva. Quando eu vi isso, eu falei, cara, alguma coisa tá errada, porque não é possível que ele vai jogar com 2 jogadores, 2 laterais que atacam. E não é um balanço, o Arana, não é que vamos fazer um balanço. O Arana marcando é uma coisa meio complicada, e a gente viu isso. Infelizmente, teve que ver isso. Se a gente tivesse um outro lateral, por exemplo, sei lá, um Carlos Augusto, aí sim eu ficaria mais tranquilo. Um Carlos Augusto, Wesley, ok. E de outro ponto, outra coisa que eu falei já anteriormente, o Wanderson fez uma partida boa contra a Colômbia. Talvez ele não apareceu muito, porque ele não subiu muito no ataque, porque ele estava marcando o Luiz Dias. Mas se você for pensar, quando que o Luiz Dias apareceu no jogo, foi no gol, mas o gol foi uma falha individual de um outro jogador, né, que pegou a defesa do Brasil, né, saindo. Enfim, eu fiquei muito com essa sensação do Wanderson ali sair do time, eu não entendi direito. Aí veio a questão do meio de campo, que não dá. Não dá para você querer ir para... Você sabe, a Argentina joga assim, a gente conhece o jogo da Argentina, a gente sabe que ele tem meias muito superiores. Não dá para você ir só com uma linha de 2 jogadores ali. Isso é muito complicado, né? Acaba... E eu já vi gente falando, que se estivesse jogando fulano, ciclano, cara, do jeito que o Brasil entrou taticamente contra a Argentina, podia estar jogando o Neymar com o Ronaldo Fenômeno no auge, que eu não vi um cenário muito diferente do que a gente viu. Né? Teve a questão também da defesa que estava completamente, né? A gente perdeu o Gabriel Magalhães, perdeu o goleiro, o Alisson, né? O Bento acabou entrando um pouco nervoso. O Murilo foi uma decepção, porque a gente tem que falar aqui, né? Quando a gente critica, igual a gente criticou a convocação do Arana, o cara joga mal, a gente fala, tá vendo? Mas, pô, a gente defendeu muito a convocação do Murilo e doeu um pouco ver a atuação dele, né? Foram falecidos iguais, mas não inibe, né, Juninho? Acho que teve muitas coisas e muitos sinais antes do jogo. E bastou 3, 4 minutos pra gente ver que, né, muita coisa estava errada, né? O Tagliafico falando, o vídeo do Tagliafico, inclusive, está no perfil do Elcio, para quem não viu, é incrível, porque ele fala como a coisa fosse natural. Poxa, a gente joga com 5 jogadores no meio, e ainda soram com 2, isso obviamente dá uma vantagem. Olha a linha de frente com 4 na frente, então faltou uma percepção natural, e eu vi alguns jornalistas comentando que aquilo que você falou de se ajeitar, né, durante o jogo, não é possível que o Dorival não pensou que ele precisava arrumar o Brasil para uma partida contra a Argentina. Não arrumar o Brasil pensando no Brasil, pensando no que ele acha o ideal. É complicado, né? Acho que esse foi o maior baque nosso, né? Acho que foi ver uma seleção que não soube se organizar para um jogo. Se organizou para o jogo contra a Argentina como se fosse enfrentar, sei lá, a Bolívia, que é um esquema que poderia enfrentar a Bolívia, vamos dizer assim, dentro do Brasil, mas não. Enfim, eu queria suas impressões das escolhas do Dorival e também, claro, do jogo como um todo. Então, cara,
A minha impressão que acontece é que parece que a seleção não se prepara estrategicamente para esse tipo de situação. Porque, primeiro ponto que eu já ter trabalhado nessa questão de jogo, de dia de jogo ali, a primeira coisa que a gente faz, nos 5 primeiros minutos, tá difícil pra caramba. A gente viu que, cara, teve uma hora lá que eu acho que eles ficaram 2 minutos com a posse de bola. Beleza, eles não agrediram a gente. Beleza, mas, cara, já é um sinal de alerta. Eles estão dominando totalmente o nosso meio de campo. Ali, a gente já começa a falar pro auxiliar lá embaixo, o analista lá em cima. Cara, talvez a gente possa fazer um ajuste. E não é um ajuste de ter que trocar, substituir. Falar ali pro lateral, talvez vamos mudar nossa pressão, vou fazer 1-2-3-1, vamos baixar vamos pressionar só com um e vou tentar controlar um pouco mais o meio. Algum detalhe pequeno, não precisa fazer uma mudança gigante, beleza, não queremos pressionar lá em cima, não vamos pressionar, vamos segurar um pouco mais, vamos compactar mais, não tem problema, espera e dá campo para eles, e quando a gente estiver numa intermediária, a gente pressiona eles, mas não teve nada, a gente continuou pressionando da mesma maneira, que saía de um 4-4-2 para um 4-2-4, porque eles estavam um gatilho de salto dos 2 pontas, e às vezes os 2 pontos saltavam junto, e o que acontecia? Sobrecarregava totalmente nossos 2 volantes ali. E, cara, eu juro por Deus mesmo, eu quase no dia anterior eu fiz, se eu fosse o analista do Dorival, eu ia fazer um vídeo assim, se eu fosse o analista do Dorival, qual que seria a primeira informação que eu ia passar para ele? Antes do jogo, vendo o jogo depois, eu analisei um pouco do jogo deles contra o Uruguai. Eu falei, cara, tem muita gente por dentro. Até o Álvares, às vezes, vem pelo pé, o Almada vem pro pé. Então, é muita gente recebendo essa bola ali. Então, a maior informação que eu ia passar para ele, eu devia ter postado, eu tava com 3 milhões de visualizações, cara. Só que eu não tive tempo, cara. Eu fiquei enrolado, eu falei, cara, não vai dar tempo, deixa pra lá. Mas, cara, é impressionante que, para mim, não faz sentido. Se você vê que uma equipe joga tanto assim, com tantos atletas, com tanta sobrecarga por dentro, não faz sentido a gente fazer aquela pressão quase num 3-3, quase num 4-2-4, sobrecarregando total. Beleza, vamos tentar igualar os caras e fazer com que eles não tenham tempo para jogar. Mas daí precisa pressionar de verdade, porque se não pressionar, se pressionar daquele jeito que foi pressionado, mesmo se a gente pressionasse com 4 caras na frente, eles iam sair da pressão. Por quê? Porque estavam pressionando de maneira mais amena, assim. Então era uma pressão que não fazia diferença. Quando pressionava um pouquinho mais, eles usavam o pé do Dibu, que tava muito tranquilo para jogar, conseguia quebrar a pressão e aí a gente corria atrás. Então parece que estrategicamente a gente não... Parece não, né? Eu vou falar que a gente não estava preparado estrategicamente para enfrentar a seleção da Argentina, que é uma seleção também que já tem muito mais campo que a gente, no sentido de coletivamente já estão bem mais preparados, porque eles jogam há mais tempo, o treinador está há bem mais tempo, então eles conseguem ter esse lado coletivo. E, mais uma vez, isso a gente tem que mudar dentro do nosso Brasil, mudar dentro da cultura brasileira. Se a gente não pensar o jogo de maneira mais estratégica, se a gente não mudar a cultura do jogador brasileiro, a gente vai sofrer. Porque a gente pode ter atleta técnico pra caramba, talentoso pra caramba, mas o Tagliafico, que não é nada aquilo, ele sabe ler muito mais do que os nossos jogadores. E é um cara que, é muito mais disciplinado, é um cara que dá muito mais a vida, é um cara que é muito mais disciplinado. Mas ele não é, extraordinariamente técnico, talentoso, é um cara bom, um cara inteligente e um cara que faz muito bem essa função. E olha quanto tempo ele tá lá na seleção dele. Ele tá há muito tempo, ganhou vários títulos e tá ali. O jogador brasileiro precisa mudar essa cultura. Não adianta. Ele tem que ter a cultura do que ele precisa entender jogo e ele precisa marcar. O Brasil não vai jogar só com bola. Não adianta. A gente vai pegar a equipe que tem talvez mais qualidade para manter a posse que a gente. A gente vai ser uma equipe que vai conseguir ganhar jogo em 1 para 1, vai conseguir ganhar o jogo em talento, mas se a gente não mudar esse comportamento, a gente vai virar para sempre isso. O Brasil tem ótimos jogadores, mas não vai ter grandes equipes, não vai ter grandes treinadores, por exemplo, para conseguir mudar essa seleção. Mas isso, claro, tem que mudar de baixo, tem que mudar de formação, tem que mudar muita coisa para a gente entender que os nossos jogadores talvez tenham talento, porque a gente aqui produz muito isso, principalmente por conta de futsal e situações da nossa sociedade. Mas, se a gente não adaptar isso, não colocar essa cultura,
caramba, o jogo tá difícil, sem bola, o jogo a gente precisa talvez pressionar mais, a gente precisa um pouco mais da vida deles, eles não vão conseguir. A gente não vai conseguir voltar a ser uma seleção brasileira tão competitiva. A gente vai ganhar jogo sim, mas a gente não vai ser mais tão competitiva justamente porque tem uma barreira. A gente vai chegar num teto. Depois disso, não vai conseguir mais vencer jogo só com individualidade, só com talento, né? Então, isso aí que precisa mudar muito na nossa seleção. Importante, você falou do Tagliafico. O Tagliafico joga no Lyon, tá, gente? Então, vim com a desculpa de jogador em time médio europeu, já tá mais do que já deu esse papinho, tá? Por favor. E, cara, eu acho que você falou de cultura, acho que é uma palavra muito forte, porque é dos jogadores, é da comissão, é tudo mais, e acho que também do entorno da seleção, né? Porque isso que você falou de estratégia, eu acho interessante, porque aqui no Brasil eu sinto que se um treinador ele faz uma escalação diferente para cada jogo, é limbado porque ele não tem um padrão, porque não tem um estilo, ele só tá variando. Obviamente, se eles jogam, se ele muda o time por nada, ok, a gente pode criticar. Mas, pô, ali era um caso, claro, que ele precisava tirar um daqueles 4 jogadores de ataque para colocar um João Gomes, um Ederson, não sei, algum jogador ali para preencher o meio de campo, mas era óbvio isso, né? E o Dorival, eu fiquei pensando isso na minha cabeça, se o Dorival, que o Dorival é um cara que gosta de dar a escalação antes, né? Falasse ali na coletiva, então eu vou tirar, sei lá, o Rodrigo e vou botar o João Gomes, nossa senhora, o pessoal ia aparecer aquele tweet do André Rizek de novo, lembra do Joga com Coragem, Felipão? É uma coisa que aconteceu há 11 anos atrás, cara, e a gente não tem coragem de fazer essa adaptação por conta do adversário. Por quê? Porque aqui é Brasil, a gente tem que jogar para cima. E não é assim, a gente não é o melhor sempre. A gente não... E querendo ou não, às vezes, a gente vai ser o melhor tendo essa postura de defensiva, essa questão lógica de fechar o meio de campo. Pô, a gente foi campeão a última vez da Copa do Mundo jogando um 3-5-2, basicamente. E a gente fechou o meio da Alemanha na final ali, com o Gilberto Silva, com o Kleberson, pô. Então, é um ponto que a gente tem que olhar e acho que falta esse tipo de visão, falta, e o que me deixou mais indignado é que era nítido essa questão ali no meio de campo, além de outras questões individuais, claro, mas era nítida essa questão no meio de campo no intervalo, ele volta com uma alteração, ele tira o Joelito e bota o João Gomes, ou seja, ele trocou o jogador por jogador, sendo que era questão de posição, precisava preencher ali, e aí tira o Murilo, bota o Léo Ortiz, né? Quem entrou mal, bota o Endrick na fogueira, que era uma coisa surreal, né? O Endrick não era nem para ser convocado, vai ser a solução agora no jogo contra a Argentina perder 3-1. Não é assim que são as coisas. Então, tem muitas falhas individuais, muita coisa que a gente poupou até aqui na convocação, a gente criticou bastante a questão do Arana na época ter sido o único convocado, e calhou no que calhou, né? Enfim, mas o cara lateral esquerdo, no caso, né? Antes do corte do Danilo. Né? E outro ponto que eu pensei bastante, né? Eu lembro que a gente discutiu a questão de poder jogar com 3 zagueiros, que animou a gente, porque uma das grandes críticas que a gente teve ao Dorival ao longo desse ciclo foi a falta de variação tática. Né? O Brasil não soube fazer isso na Copa América, por exemplo, igual você falou no começo ali, ficava refém muito de jogada individual, ficava refém de muito do Vini Júnior, do Rafinha, do Rodrigo, de alguém achar uma jogadaça e sair o gol. Né? Não é sempre que vai acontecer isso. E, cara, quando surgiu aquela posição de 3 zagueiros, deu uma opa. Só que daí, quando o Danilo é cortado, ele já volta atrás e convoca o Alexandre. Né? Ou seja, ele já desmantela essa ideia aí. E, poxa, é uma coisa... Eu ouvi até outros analistas, né? O Gabriel Franco também, nosso parceiro, ele postou no perfil dele lá, ele postou ali uma ideia de jogo ali com 3 zagueiros também, que poderia preencher melhor. Assim, várias questões que ele poderia ter feito que não são tão difíceis de se observar se você estuda um pouco do adversário. Mas aparentemente o que aconteceu é que o Brasil se preocupou muito consigo. E acho que isso é uma questão de cultura. Acho que isso é uma questão de... Depende apenas de nós para a gente ganhar os jogos. Óbvio, claramente depende da gente. Mas a parte de estratégia, a parte de planejar o confronto, a parte de estudar o adversário, também depende da gente. Porque do outro lado está vindo gente que sabe fazer isso. Os treinadores estão cada vez mais cabeça em fazer isso. Olha o Alfaro no Paraguai. É um cara que todo jogo você pega uma mudança de alteração e tudo mais. Né? Eu lembro que o Pita, por exemplo, foi titular contra o Brasil, não foi titular depois, e o pessoal ficou, mas como assim? Porque, claro, porque ele queria o quê? Uma bola na frente e o Pita segurar. Quando o cara precisa atacar, ele não vai com o Pita, ele vai para o atacante mais leve. É simples, é visão de jogo. E acho que às vezes falta isso, porque a gente tem muito essa cultura de precisamos ser fortes, precisamos ser ofensivos, precisamos ser o Brasil. E não é apenas assim que a gente vai ganhar as partidas. Juninho?
pouco mais de um ano depois que a gente estava falando aqui sobre a chegada do Dorival Júnior, chegou ao fim. Eu queria que você fizesse um balanço. A gente já falou sobre essa questão desses últimos jogos, se quiser completar uma coisa do que eu falei, mas a gente fazia a sua avaliação do Dorival, né? Foi um período de muita oscilação. Eu estava até refletindo, a gente pega o Dorival, teve, sei lá, 3 partidas que a gente saiu com um ok dele, né? Que foi aquele jogo contra o Paraguai na Copa América, que o Brasil goleia, o jogo contra o Chile lá em Santiago, pelo segundo tempo, porque o primeiro tempo foi horroroso, né? O Igor Jesus marca um gol lá no final para salvar a lavoura, o jogo contra o Peru em Brasília, também que o segundo tempo foi muito bom, o primeiro tempo também foi horrível, aí no segundo tempo ele muda ali, inclusive nesse jogo contra o Peru foi um que eu até me animei, porque a gente viu uma linha de 3 jogadores ali, naquele jogo quando entrou o Matheus Pereira, o Andrés Pereira, que foi um cara que não estava nessa convocação. Enfim, como que você avalia o trabalho de Dorival Júnior, o nosso 3º treinador nesse ciclo de Copa do Mundo, que reflete o ótimo trabalho do presidente Reginaldo Rodrigues, que fica na CBF até 2030? Cara, não tem como definir com outra palavra a não ser de muita oscilação. Por quê? Porque mesmo você comentando, tiveram alguns bons jogos e tudo mais, poucos bons jogos, mas mesmo assim você lembra desses jogos tem muita oscilação. É difícil. Teve um jogo mesmo de domínio total que não tinha o que fazer, mas talvez se a gente voltar e rever, talvez muito mais por conta do que talvez da individualidade dos jogadores, da capacidade dos nossos jogadores, do que tanto esse pensamento estratégico. Então, eu acho que o ponto principal dessa questão do Dorival é muito pensando, talvez, que ele não queria se indispor. Ele queria tentar, talvez, sem manter tanta pressão de torcida, da imprensa, fazer, talvez, o feijão com arroz básico dele, colocar os melhores que ele pensa ali em campo, sem pensar nesse ponto de, não, quem que a gente está enfrentando, o que a gente pode fazer. E só entrando nesse ponto de questão estratégica, cara, é muito difícil ver um treinador que vai repetir exatamente como ele fez no jogo anterior, porque independente da escalação, ele pode até repetir a escalação, mas às vezes uma pressão vai ser diferente, às vezes uma saída vai ser diferente, às vezes uma subida vai ser diferente, algo vai ser diferente. Por quê? Porque ele não está enfrentando o mesmo adversário que ele enfrentou no jogo anterior. E até mesmo se você vai enfrentar, por exemplo, a mesma equipe 2 vezes. Você fez uma coisa num jogo, às vezes você pode fazer algo diferente. Por quê? Porque você viu que pode fazer algo diferente, você estudou. Mas se você só pensar, eu vou fazer eles que se preocupem com o meu jogo. Você pode, que nem eu falo, você pode ter um padrão. Você não precisa mudar a tua forma de jogar, mas alguns ajustes você pode fazer. E também você pode pensar. Eu acho que o principal, eu como analista, a principal coisa que eu tenho que pensar, esse é o nosso padrão. E se eles pressionarem desse jeito, o que a gente pode fazer? E se eles fizerem isso? Beleza, o que a gente tem de ferramenta para isso? Parece que o Brasil não tinha isso. Ele não tinha, caramba, e se eles saírem com 3? E se eles usarem o pé do Dibu? E se eles, o Almada vir por dentro? Ninguém pensou nisso. Não, se acontecer isso, a gente não ia estar preparado. Não, a gente está preparado para marcar dessa maneira e acabou. Se der errado, acabou. Então, isso parece que define. Parece que... eu lembro de ter comentado com vocês, no começo, quando o Dorival entrou, a gente comentou que a seleção ela precisa estar preparada para diferentes contextos. Eu não sei se você lembra que eu falei isso. Mas isso, para mim, é um dos principais pontos. E a gente chega aqui, uma semana depois do Dorival ter saído, e a gente olha para trás, ele não estava preparado para diferentes contextos. Estava preparado para tentar uma coisa, se aquilo desse errado, se não desse, e os jogadores não entendessem e eles mesmos lá dentro organizassem, ia por água abaixo. Então, parece que era um time sem flexibilidade. Dependia muito deles e acabou. Então é assim que eu defino essa passagem para o Dorival. Eu não acho o Dorival um treinador ruim. Eu tenho certeza que a comissão dele deve ter trabalhado bastante e tudo mais, mas talvez ele estava muito receoso. Talvez ele não queria fazer grandes mudanças justamente para isso. Não, eu não quero ficar me expondo e tudo mais, eu não quero aparecer tanto, porque vai ter muita crítica, que realmente, principalmente o povo brasileiro, a mídia, às vezes, pensa, não, vou fazer uma mudança, vou tirar o Rodrigo, vou tirar o Rafinha, vou tirar qualquer que seja lá que for, vai cair todo mundo matando, não vai entender o que é a estratégia, mas talvez tenha que ser uma postura do treinador. O treinador talvez tenha que ser mais firme nessa situação e
não tanto tentar tirar o dele da reta. Foi o que me pareceu nessa era aí do Dorival. E a gente falou isso algumas vezes, né, em convocações de alguns nomes que a gente sentia que era muito mais pela questão popular de jogadores que atuam no Brasil do que questão tática. Eu falei ali da entrada do Wesley, foi uma que eu vi puramente isso, que foi, o Wesley tá voando no Brasil, se eu botar o Wesley, a galera vai ficar feliz, né? Então eu vou botar o Wesley, né? Tipo, enfim, mas não era o caso, não era o jogo para isso, né? Igual eu falei, se segurasse o Wesley para ele ser titular na outra data FIFA contra o Paraguai aqui no Brasil, show de bola, né? Mas, enfim, são coisas, e isso a gente já viu com outros nomes, com Fabrício Bruno, enfim, outros nomes que passaram na seleção, a gente entendia, às vezes a gente não entendia porque tava no time. Eu senti muito disso, né? E isso que você falou em campo, né, dos jogadores tomarem as decisões, acho que ficou nítido. Você fez um vídeo falando sobre o segundo gol da Argentina, que a Argentina fica 2 horas, 2 minutos, né, tocando bola até chegar no ataque. E tem uma hora que acho que o Rafinha faz a pressão, e daí inverte o lado, acho que era o Molina, ele dá um toque todo torto do outro lado, e o Vini vai com a canseira, cara. Então dá para ver que essa pressão, eu fiquei com essa impressão, mas não era algo trabalhado no Brasil, era algo que os jogadores faziam ali no momento. Opa, oportunidade, o Cunha fez o gol assim, o Molina tá bobeando com a bola, gol. Não, foi o Romero, perdão, que bobeou com o gol. Mas sabe, tipo, é um negócio assim que não tem essa flexibilidade, a gente sentia um pouco disso. Né? A Copa América, eu lembro que a gente saiu muito com essa reflexão, eu lembro da gente falando muito sobre isso aqui, após aquela eliminação contra o Uruguai. O Brasil ficou 1 mês treinando e não apresentou variação durante os jogos. Não apresentou isso. A gente ficou, né, revoltado, porque era alteração 6 por meia dúzia. E a gente continuou assim, a gente falou disso quando o Brasil jogou com o Equador, jogou contra o Paraguai, os jogos ruins que a seleção fez ano passado contra a Venezuela, do Uruguai, sim, não, parecia que entrava 5 minutinhos jogando do jeito fininho, né, conseguindo fazer pressão, jogar bem no ataque. Bom, o adversário encaixava, o jogo do Brasil já era. Que foi acontecendo no jogo contra a Colômbia, por exemplo. O Brasil entrou bem, a Colômbia acertou a marcação, acabou o jogo do Brasil. E era o que a gente sempre via. Então, acho que esse é o problema. O problema do Dorival, também concordo, não é um mau treinador, não é uma pessoa, eu pude estar, né, em alguns momentos ali com ele, né, é um cara muito atencioso. A gente sabia disso pela passagem que ele teve aqui em Curitiba no Atlético, um cara que todo mundo fala que é muito bom de trabalhar, mas acho que tem essas limitações. E essas limitações também acho que vem nessa trava de talvez, não quero me expor, não quero bater de frente, e acho que é isso que a gente precisa do próximo nome, um cara que venha sem medo de tomar decisões que, a galera vai buzinar, que buzine, cara. Né? A gente precisa de coisas mais, vamos dizer, rígidas, mais sólidas. E, Juninho, falando agora, a gente está nessa novela aí de próximo nome da seleção, né? 2 nomes ganham notoriedade, um deles Jorge Jesus, o outro Ancelotti. E aí tem a questão do Super Mundial de Clubes, né? Que é a grande pedra do sapato aí da CBF, que os times estão se preparando, né? Por exemplo, tem alguns nomes, o Felipe Luiz, o Abel Ferreira, que também já cogitou, né? São nomes que não saem dos seus times antes do Super Mundial lá no mês de junho. O Ancelotti também não, do Real Madrid. O Jorge Jesus, pelas informações, né, por vários jornalistas aí, já que o Jorge Jesus adora levantar uma bandeira, a gente conhece muito bem a figura do Jorge Jesus, disse que por ele não tem problema, né? Ele sai do Al Hilal lá antes do Mundial de Clubes. E, enfim, como que você vê aí? Qual nome você acha melhor? E se a gente levar em consideração uma possível vinda do Jorge Jesus, né? Ele que está lá disputando agora a fase final da Liga dos Campeões da Ásia, que é o grande momento, né, para eles lá no futebol árabe. Como que você vê se Jorge Jesus assume essa seleção? Você acha que é um nome bom, um nome que conhece a cultura do futebol brasileiro? Né? Acho que tem esse ponto. Eu até estava refletindo esses dias, imaginando uma possível... Essa questão do Alisson, por exemplo. Chega aqui um Ancelotti da vida e descobre que o Alisson é criticado por vários aqui no meio. O cara vai ficar, o que esses caras estão vendo de futebol, né? O Jorge Jesus não, acho que ele já entende, ele já conhece como é a realidade daqui. Enfim, quem que você acha um bom nome? E se nesse cenário que se desenha favorável para o Jorge Jesus, você acha que pode ser uma boa para a seleção brasileira? Cara, eu sei que, você que sabe melhor das datas, quantos jogos temos para a Copa agora? Nós temos 4 de eliminatórias e 6 amistosos, possivelmente, né? 6 ou 8 amistosos, porque são 2 atacifas de eliminatórias e 4 em aberto, né?
outubro, novembro, março e junho do ano que vem. Tá, então praticamente 10 jogos para a Copa, né? Exatamente, Então, e os 2 últimos já com a convocação fechada, né? Então, são 10 jogos, são 6 amistosos, né? 4 esse ano, 2 ano que vem e 4 jogos eliminatórios. Só por ser brasileiro, só por ser seleção brasileira, para alguém aguentar essa bucha aí, porque, cara, se a gente pensar 10 jogos para a Copa do Mundo, imagina cada jogo talvez tudo bem que na fase final a gente consegue talvez treinar mais lá próximo da Copa, mas, cara, é muito pouco tempo de treino. Então, se a gente for pensar no sentido de que, cara, talvez a gente vai precisar de um treinador mais, não imediatista, mas que consiga resolver problema em menos tempo. Então, se a gente pensa, talvez, que a gente até comentou do Abel Ferreira, o Abel Ferreira é um cara que talvez ele precisa de um pouquinho mais de tempo para trabalhar, é um cara bom que eu gosto também, só que talvez precisa mais de tempo de trabalho para isso. Eu acho interessante essa questão do Jorge Jesus, porque ele se mostra muito apaixonado por essa ideia de seleção brasileira. Então, isso vai mostrar que é um cara que, cara, ele quer estar ali mesmo, claro, todo mundo tem o sonho de seleção brasileira, mas ele, pô, é um cara que é português, que tá lá ganhando rio de dinheiro lá, e ele quer a seleção e ele sempre comenta disso. E ele é um cara que, querendo ou não, quando ele esteve aqui no Brasil, ele mudou um pouco nessa questão cultural de fazer o atleta treinar de verdade, o atleta jogar de verdade, porque a gente tem muito ainda o atleta dá muito migué em treino, mesmo com GPS e tudo mais, tem muita questão do jogador ainda manda um pouco no treino. Então ele já mostrou um negócio diferente, até que os caras ficaram em choque no começo, lá que ele fazia treino muito, muito denso, né, que a gente chama, que é muita densidade no treino, e isso é uma questão boa. Por quê? Porque ele é um cara que não tá nem aí para as peças. Claro que se a gente pensar em seleção brasileira, isso é importante, ter um cara que tenha pulso mesmo. Às vezes dá problema pela cultura, voltamos a essa questão da cultura, os jogadores às vezes não vão gostar, às vezes mais balaca, mas talvez seja uma mudança interessante para a gente pensar nessa questão comportamental. Porque se esses caras não conseguirem correr da maneira que o Jorge Jesus gosta, aí a gente vai ver que realmente não vai ter jeito. A gente vai ver que realmente não tem o que fazer. Talvez só o nome do Ancelotti mesmo para fazer esses caras correr, e olhe lá. Eu acho difícil a questão do Ancelotti justamente porque essa questão do que? Claro, tem a questão do Mundial e também dele ter muito pouco conhecimento do que é o futebol brasileiro, apesar, claro, ele conhece muitos jogadores, ele já trabalhou com muitos jogadores, mas a cultura que a gente tem aqui é muito diferente para alguém que vem de fora, alguém que só vê o Brasil como uma seleção, ou alguns jogadores top de linha que trabalha talvez lá na Europa. Então é muito diferente, eu acho difícil. Claro que se a gente pode pensar, não, vamos trazer o Ancelotti não pensando nesse ciclo, já para o próximo ciclo. Beleza, esse ciclo aqui a gente vai tentar fazer o máximo possível, mas não vai ser uma Copa que a gente vai chegar, por exemplo, para tentar disputar alguma coisa. Não sei se seria também, de qualquer maneira, mas teria que pensar dessa maneira, porque ele precisa de muito mais tempo. Primeiro, para conhecer, também conhecer o futebol brasileiro, conhecer os atletas brasileiros, conhecer a cultura de treino, conhecer tudo isso vai ser importante para um treinador estrangeiro. Agora, o Jorge Jesus, pelo menos, ele já teve uma passagem aqui, já teve uma passagem vitoriosa, inclusive, e ele conhece um pouco mais. Então, é um cara que, dentre esses nomes que estão falando, a questão, também tem a questão do Felipe Luiz, que eu acho que pode ser um nome interessantíssimo, mas mais para frente, talvez ele precise um pouquinho de mais bagagem como treinador, até porque a seleção brasileira é algo muito grande. Eu sei que ele deu um passo grande ali, já saindo da base ele saiu de jogador para a base já foi profissional, e ele tá bem, ele é um cara que dá para ver que ele tem muita qualidade. Provavelmente a tendência é que ele seja um grande treinador e vai ajudar muita gente, mas eu acho que ele precisa um pouco mais de cancha, de tempo, né, para conseguir assumir uma seleção brasileira, né? Então, dentre esses nomes, eu acho que, querendo ou não, o Jesus, ele conecta mais por essa vontade, essa paixão que ele tem, e também por, pelo menos, minimamente conhecer como é que é um pouco da nossa cultura, conhecer o futebol brasileiro, em comparação ao Ancelotti, por exemplo, de um estrangeiro, né? Mas vai ser uma bucha, porque é realmente isso. Vai ser difícil dele colocar padrão. Ele vai ter que ser um cara muito cirúrgico no sentido de, caramba, eu preciso ser muito estratégico nesse ponto, porque eu tenho pouco tempo para trabalhar.
Então tem que trabalhar muito comportamento no atleta, tentar tirar o melhor dos atletas e fazer com que eles abracem essa causa. Então isso aí vai ser o ponto principal de qualquer treinador que entrar ali na seleção brasileira. Mas eu tava lembrando, você falou dessa questão de muito rápido, eu lembro que essa transformação do Flamengo também foi muito rápida, né? Eu lembro que ele pega o Flamengo, né, passando bocados na Libertadores e tudo mais. Em pouco tempo o Flamengo já está engrenado daquele jeito, com o Coringa do Flamengo, vapo, né? E a gente viu o que deu no final. Né? Enfim, eu acho que ele pode ter justamente por isso que ele consegue ter esse ponto de engrenar rápido. Mas aí não dá para falar de Jorge Jesus na seleção sem falar. E a relação com o Neymar? Que você vê, isso já surgiu, né? Rumores aí, já vi dizendo que o Neymar torceu a cara, né? Teve gente falando que ele pediu o Tite dentro da CBF, né? Para o Tite voltar. Enfim, como que você imagina? Você acha que pode dar um atrito? Né? Eu vi alguém falando nesses dias, eu até concordei. Por que o Jorge Jesus deu aquela declaração ou eu não queria contar com o Neymar? Porque ele sabia que ia perder o Neymar no final da temporada. Então não fazia muito sentido para ele tirar um jogador. Porque, lembrando, o Neymar não é questão física apenas do Neymar. É a questão de número de jogadores estrangeiros no elenco. Né? Então ele teria que tirar um jogador estrangeiro para botar o Neymar, sendo que talvez esse jogador estrangeiro podia ter 3, 4 anos de contrato. Tem a questão de planejamento do time e tudo mais, né? E preparar o Neymar para ir para outro clube do que um jogador que vai estar com ele. Acho que ele passa por isso, né? Já que era evidente que o Neymar não ia renovar com o Hilal. Enfim, como que você vê aí essa possível relação? Você acha que pode dar algum probleminha dentro da seleção? Porque a gente sabe que o Jorge Jesus tem aquele jeitão dele também, né? Que a gente viu em alguns momentos do Flamengo. Cara, eu até ia comentar isso e esqueci. Eu vi alguma transmissão, alguém comentando sobre isso. O Neymar, foi aquela chamada bem sensacionalista. Neymar veta Jorge Jesus, né? Eu falei, cara, tem essa possibilidade se a gente for pensar que o Neymar ele é muito poderoso, né? No nosso futebol, em questão de CBF. Eu não sei, isso são coisas muito de bastidores para a gente poder opinar com, por exemplo, exatidão para... Não, teve realmente um atrito e, cara, o Neymar não se dá mesmo com o Jorge Jesus, a ponto dele falar, não, Jorge Jesus na seleção eu não aceito. E se o Neymar falar eu não aceito, realmente, provavelmente a CBF vai acatar e vai buscar outra possibilidade, né? Mas eu não acho que ele faria isso. Querendo ou não, o Jorge Jesus, claro, teve essa questão com ele, mas ele elogia muito o Neymar, né? Ele fala muito bem do Neymar no sentido técnico. Eu acho ele até coerente nas situações, quando ele explica a situação do Neymar. Não foi, por exemplo, de mau caratismo, só claro que a gente pode ter do outro lado ali, às vezes um atleta muito vaidoso, que não vai gostar, esse cara não me botou para jogar e tudo mais. Mas eu acho que isso aí é muito mais... Estão tentando levantar muita coisa, meio que sensacionalista, do que ele falaria algo nesse sentido, por exemplo, de veto. Claro que pode ter muita coisa de bastidor que a gente não sabe, talvez um dia vai saber, mas eu acho que ele não chegaria e falaria, eu não quero. Talvez ele pode dar uma opinião. Eu preferia o Tite, que nem você comentou. Preferia, sei lá, o Felipe Luiz. Mas o Jorge Jesus... é o cara que tá ali, eu acho que ele não vai ter e chegar nesse ponto de não quero que seja o Jorge Jesus na seleção. Eu espero que não, né? Porque aí a gente vai ver que realmente a seleção tá acabada mesmo. Mesmo sendo a figura do Neymar, ele não pode ter esse poder de escolher um treinador da seleção. Quem vier ali tem que aceitar, porque o jogador ele não é maior que a entidade, que a CBF, né? Então tem que saber respeitar. E também, por isso que essa questão comportamental, eu torço pelo Jorge Jesus para tentar dar esse choque de comportamento na seleção. E aí a gente vai ver realmente, não vai ter jeito mesmo, temos que mudar tudo lá de baixo, ou a gente vai conseguir talvez ter uma mudança já, mesmo que do topo, já começar a ter uma mudança comportamental ali no nosso futebol, né? Pois é, acho que foi o Mauro Betti quem falou, não lembro se foi o PVC, um jornalista falou que existe essa questão que o Neymar pode ter até mais poder que o Edinaldo da CBF, né, questão de seleção. Então, é um problema, claro, não é algo muito legal, né, se isso realmente for real. Mas vamos ficar na guarda, né, vamos ver, porque eu acho que a saída do Neymar do Al-Hilal está ligada a muitas outras questões, além de uma relação com o Jorge Jesus, seja boa ou seja ruim. Talvez ele foi infeliz nas declarações dele, de forma física, mas talvez nem tanto, porque a gente está vendo aí, o Neymar está um mês sem jogar. Ele teve semifinal do Paulista, teve
amistoso, teve estreia no Brasileirão, teve jogo da seleção brasileira e o Neymar não voltou, né? E talvez faltou questão de minutos, porque ele voltou e já jogou 6, 7 jogos seguidos depois de tanto tempo sem jogar. Eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei, pode dar ruim, né? E acabou, infelizmente, até agora estamos esperando ver Neymar em campo no Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? A gente fica na guarda, então, para saber quem vai ser o próximo treinador da seleção. Eu estava olhando aqui só para fechar o calendário. Tá marcado um Elite Eight, né? Como que eles estão chamando lá na Champions Asiática, entre os dias 25 de abril e 3 de maio, né? Que vai ser quartas de final, semifinal e final, e esses jogos serão em Jeddah, né? Então, a ideia, pelo menos do Jorge Jesus, pelo que eu fiquei sabendo, é ficar lá até esses jogos, ou seja, talvez se for o Jorge Jesus, ali no começo do mês que vem, passando ali o dia 3 de maio, passando o feriado aqui no Brasil, a gente tenha novidades e o Campeonato Saudita vai até o final de maio. Acredito que se for para esperar aí tudo isso, não compensa, já que a seleção tem jogo em junho. E aí a gente fica na guarda, então, para saber quando teremos um novo treineiro na nossa seleção brasileira. Então fica ligado nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ContiVerdeLine, que a gente vai soltar novidades, atualizações, enfim, tudo que a gente traz aqui para vocês conferem por lá. A gente traz muita coisa legal. O Juninho sempre fera nas análises e a gente também trabalhando todo mundo no futebol e seleções. Também não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar nossos outros podcasts, nossos outros conteúdos que a gente traz aqui para você conferir junto conosco, né? E também participe da enquete, tem uma interação, deixe seu comentário aqui embaixo, faça o nosso podcast, faça esse podcast conosco. E se puder, apoia.se/ContiVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, mantendo cada vez mais nosso projeto. Se não puder, compartilhe com seu amigo. Quer saber a nossa opinião? Quer ouvir essas palavras duras de Elcio Vaz Júnior sobre Dorival Júnior e a CBF, tá certo? A gente volta numa próxima. Juninho, forte abraço. Vamos ficar na guarda de quem vai comandar a seleção e, claro, durante esse tempo tem muita análise lá no nosso perfil do ContiVerde para a gente ficar de olho no resto do futebol de seleções. Abraço, irmão. Valeu, pessoal. Valeu, Gabriel. Triste, né, pela situação que a gente está vivendo aí, mas vamos aguardar essa questão do treinador para ver quem vem. Eu espero muito que seja alguém de fora para, de novo, tentar mudar um pouco esse comportamento, até para ligar esse alerta ali dos nossos treinadores, do nosso trabalho também de base e de formação também de treinador, isso aí é importante, e também para ter essa mudança de comportamento no cenário brasileiro. Até a próxima, com certeza, vai ter muita análise aí, podem esperar e acompanhem que a gente sempre entrega um trabalho bacana aí para vocês. Tamo junto e até a próxima. Tá certo, pessoal, agradeço pela sua audiência e fica ligado que ainda tem mais repercussão de Data FIFA por aqui, claro, toda essa caminhada nas eliminatórias da Copa do Mundo. ContiVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui, até mais.